Então, para mim seria uma experiência importante estar viajando para o Líbano algum dia, podendo conhecer o povoado do meu avô, dos meus antepassados, e adentrar nessa cultura, que é uma cultura muito rica e que tem sido exportada para todo mundo. E aqui no Brasil a gente sabe que a cultura libanesa está presente e é muito forte, né? E da Itália, para chegar ao Líbano, é muito perto, 3 horas de viagem de avião. É bom planejar para ir. Você está estudando lá em Roma. Vamos falar um pouco sobre sua vocação, sua vida pessoal depois, mas também nossa igreja com o governo, a Igreja Maronita aqui do Brasil, com o governo, está organizando cada ano uma viagem para visitar o Líbano para jovens que nunca foram ao Líbano. Tem vontade para ir visitar? Sim, com certeza. Se eu tiver a oportunidade de participar, seria uma alegria imensa. Memórias do Líbano vai trazer para você também um VT sobre a viagem dos jovens que foram ao Líbano em julho passado de 2010. Vamos acompanhar esse momento importante na vida desses jovens e conhecer um pouco o país de Deus, o país que Deus deu para nós como presente. Se você é jovem, descendente de libaneses, venha participar da viagem que a Igreja Maronita está organizando para o Líbano, no período de 1 a 15 de julho de 2011. Vai ser uma viagem maravilhosa, com certeza eu vou estar lá de novo. O Líbano está ali te esperando. Vocês não podem perder essa viagem de jeito nenhum. Faça já sua inscrição, garanta sua vaga. Entre em contato conosco pelo e-mail igrejamaronita@gmail.com ou pelo telefone 11 3208 2904. É uma oportunidade única, uma viagem maravilhosa que vocês não vão querer perder. Venha viajar conosco. Então, vamos lá, pessoal. Vou continuar com Ricardo no segundo bloco. Fica ligado para conhecer mais sobre a vida do Ricardo Batar. Memórias do Líbano está voltando para continuar a conhecer um pouco mais a história do Ricardo Batar. Ricardo, um descendente de libanês, e ele tem também uma vocação dentro da Igreja Católica. Essa vocação no Legionário do Cristo. Ricardo, como surgiu a sua vocação? É uma história longa que eu vou tentar resumir. Eu estudei, desde pequeno eu estudei com os jesuítas no Colégio São Luís, muitos de vocês devem conhecer. E lá, graças a Deus, eu tive uma boa educação católica, apesar de que a minha família, meus pais, não têm uma vivência da fé muito fervorosa, né? Então, eu acho que daí eu comecei a receber o dom da fé de uma maneira mais concreta, prática, graças aos jesuítas. E eu tive que mudar de colégio por uma situação financeira quando eu tinha 14 anos, 15 anos. E eu fui para um colégio de religiosas, de freiras, das Irmãs de Cristo Crucificado, perto da Avenida Angélica. E aí eu conheci o primeiro legionário de Cristo, que fazia um trabalho no nosso colégio. Alguns amigos meus participavam, que era um trabalho de missões nos lugares carentes de São Paulo, do interior de São Paulo, ficar um fim de semana evangelizando. Mas o senhor pode pensar que um jovem que não tem uma vivência coerente da fé, seguramente não vai se interessar por esse tipo de trabalho, mas
como eu tinha um grande amigo que participava, um dia me convidou e eu fiz um ato de fé de participar desse trabalho. E eu gostei muito, porque a gente ia visitar as pessoas carentes, as pessoas que realmente têm necessidade de pobreza, né? E eu fiz uma experiência de Cristo, porque eu não tinha o que levar para essas pessoas, né? E elas recebiam a gente na casa deles e tratavam a gente tão bem que essa experiência me deixou impressionado. E eu comecei a participar. Comecei a participar mais. E o sacerdote que me convidou para participar desse trabalho com mais frequência, que se chama Padre Peter Shackleton, é um padre inglês que trabalha aqui no Brasil. Ele me convidou para ir para a Amazônia fazer o mesmo trabalho, com um grupo reduzido de jovens. E aí na Amazônia, trabalhando durante 15 dias, visitando as comunidades ribeirinhas, vendo a pobreza deles, vendo a necessidade deles na prelazia de Itacoatiara, eu valorizei a figura do sacerdote como nunca tinha valorizado. Porque você pensa que é tudo muito fácil aqui em São Paulo. Missa todos os dias em qualquer igreja, sacramentos, uma vida religiosa fácil. E lá na Amazônia, tinha pessoas que remavam durante mais de 5 horas para ir assistir à missa. E era uma missa por ano. Então, o padre ficava confessando durante toda a manhã e terminávamos a manhã com uma missa para todos os batizados, todos os casamentos, todas as primeiras comunhões. Então, é uma experiência forte do trabalho do sacerdote, da importância do sacerdote. Antes de ser legionário, eu queria ser médico, porque eu tinha esse desejo de ajudar as pessoas, mas eu me dei conta que não era o mais importante nessa vida. E eu decidi fazer um ato de generosidade, conhecer o seminário, fazer um noviciado e terminei encontrando a minha vocação. O seminário aqui em São Paulo? Em São Paulo. Temos um seminário, um noviciado em Arujá. Uhum. E a reação da sua família, como aceitaram? Então, como eu comentei para o senhor, não tínhamos uma vivência da fé frequente em casa. Por isso foi difícil. Uhum. Porque eu posso dizer que eu era um garoto que tinha tudo, todos os desejos de um jovem, eu acho que eu tinha. Festas e fim de semana com os meus amigos, namorada. Mas essa experiência que eu tive das missões mudaram a minha vida, né? Minha família não aceitou inicialmente. Foi um momento difícil, um momento de sacrifício, de oração. Mas, graças a Deus, pouco a pouco eles estão entendendo esse chamado, estão valorizando também a figura do sacerdote. Mas ainda é difícil para eles entenderem, sobretudo depois que eu fui estudar fora do Brasil, né? A experiência do Ricardo aceitar a vocação e os pais dele também, que são pouco longe da vida da igreja, da vida da fé da nossa igreja. Um sinal que Deus está trabalhando dentro da nossa vida. E o que Ricardo está fazendo, mostrando que a chamada dele é a chamada de Deus também, para segurar a vocação dele e ir para frente. Por isso, a oração de cada um de vocês, para que Deus mande para nós vocações. O fruto dessa oração hoje é Ricardo. O fruto dessa oração e cada padre que está servindo na sua paróquia, cada padre em cada paróquia servindo, cada monge que está rezando no mosteiro, é o fruto dessa vocação. Por isso, continuamos a rezar para que Deus mande para nós vocações sacerdotais, religiosas, e a igreja que seja sempre o sinal da presença de Jesus Cristo nessa terra. Ricardo, você estava mostrando para mim também fotos da vida do seu avô.